Nossa outra palavra, dada no segundo texto, é gentios. A palavra gentios que Deus usa para falar com Ananias, esse é o momento em que Paulo está sendo alcançado pelo Evangelho, e Deus diz a Ananias, vai lá. Jesus fala, vai lá, porque esse para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra aos gentios. A palavra gentios aqui é etnos, da mesma raiz da palavra etnia. Etnos é uma raça, um povo que vive junto, que tem laços em comum, costumes, descendência, nacionalidade. O que ele está dizendo? Esse é meu escolhido para levar a minha palavra a raças, povos, gente de costumes diferentes. Quem está me acompanhando? Quem está acompanhando? Sabe o que precisa acontecer? A gente precisa sair do nosso mundinho evangélico. Deus vai tirar você do mundinho evangélico. Eu tenho profetizado lá na nossa igreja há algum tempo e me sinto muito à vontade para profetizar aqui também. Eu digo que lá em Suzano nós temos a bênção de José. Mas eu vou compartilhar e eu creio que esta igreja também tem a bênção de José. Lá em Gênesis 49, Jacó chama os seus filhos para abençoar cada um dos filhos. E sobre cada filho ele vai liberar uma palavra. Quando vem José, ele libera algo tremendo. Ele diz assim, José é um ramo frutífero, plantado junto às fontes, cujos seus galhos se estendem além dos muros. Você tem a bênção de José. Essa igreja tem a bênção de José. Os seus ramos vão além dos muros. Passou o tempo de uma igreja que se retroalimenta. Está na hora de uma igreja que estende os seus ramos para fora dos seus domínios, das suas demarcações. A aula gravada aqui chega em Suzano, chega na Bahia, chega no Rio Grande do Sul, chega em Santa Catarina. A aula gravada aqui chega no Mato Grosso do Sul, chega no Amazonas. A aula gravada aqui, ela transcende as paredes. É esse tipo de igreja que vai começar a acontecer. E você é o ramo frutífero de João 15, que vai dar fruto além dos muros. Diga, eu estou sendo preparado para dar fruto além dos muros. Vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra. Agora, quando a gente pensa nessa questão de costumes, de linguagem, e a gente vai criando algumas coisas que a igreja vai se fechando. Mas não só isso. Muitas vezes a gente cria uma própria cultura evangélica, a cultura da igreja local, que tenta se impor e aí se isola. Uma vez eu estava tendo uma conversa com a Érica, sobre uma situação lá na nossa cidade, e a situação era mais ou menos esta. Conselho de pastores da cidade, e cada grupo que assumia o conselho de pastores da cidade, então aquele grupo assumia, fazia do conselho de pastores sua imagem e semelhança. E o que acontecia? Aquele grupo se fechava, e pessoas de grupos diferentes paravam de frequentar o conselho de pastores. Eu me lembro, numa situação, fui até a sala do presidente do conselho de pastores lá, e eu falei assim, você quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar. Aí ele estava com as cartas, naquela época ele enviava cartas para todos os pastores, convidando para os cafés, e ele estava frustrado, porque as pessoas não vinham. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, me empresta aqui essa pilha de cartas, estava sobre a mesa dele. Aí eu falei assim, vamos separar só as igrejas com o sobrenome pentecostal. Aí a gente ficou ali, uns minutinhos. Pentecostal, igreja isso, pentecostal, isso, pentecostal. Bom, eu sei que no final nós tínhamos uma pilha bem diferente entre igrejas
Usei ali o sobrenome pentecostal e outras não. E eu perguntei para ele, falei, quem você tem dentro da sua diretoria que fala a linguagem dos pentecostais? Por isso os pentecostais não vêm. E eu estava conversando isso com a Érica no carro, e as crianças no banco de trás. De repente, quando eu estou falando isso com a Érica, o Luiz Gustavo, meu filho, sabe quando criança intromete na conversa dos adultos na frente, que põe a cabeça assim no meio do banco? Seu filho já fez isso? O meu fez. O meu filho pegou assim, eu falando isso com a Érica, contando isso que eu estou contando para vocês, dessa conversa que eu tive com o pastor e tal, e aí o Luiz Gustavo põe a cabeça assim e fala assim, pai, isso é etnocentrismo. What? Eu falei, não, mas está valendo aquele boleto da escola. Pai, isso é etnocentrismo. Eu falei, me explica. É quando a pessoa se fecha na sua própria cultura e não abre espaço para o outro. Esse menino é um gênio. Puxou a mãe. E quantas vezes nós deixamos de dar o testemunho que Deus quer que nós venhamos dar, porque nós nos fechamos na nossa própria cultura, porque nós queremos acrescentar o Evangelho, mais o nosso jeito de ser. Acrescentar ao Evangelho mais aquilo que nos agrada. E eu quero dizer para você que eu estou cansado desse Evangelho com mais alguma coisa. Eu acho que se você matriculou nessa escola é porque você também cansou desse Evangelho com mais alguma coisa. E se você frequenta esta igreja aqui, falo particularmente esta, porque conheço muito bem o que é pregado aqui, é porque você também não topa esse Evangelho com mais alguma coisa. Não é em vão que os reformadores de 500 anos atrás decidiram que iam colocar no Evangelho o seguinte, o só. Eles definiram o Evangelho reformado como só. Só as Escrituras. São as 5 solas, não é isso? Só as Escrituras. Só a graça. Só a fé. Só por Jesus. Só a Deus glória. Eles não decidiram acrescentar. Eles decidiram limitar. Só a palavra. Só pela fé. Só pela graça. Só por Jesus e só a Deus glória. Mas isso você vai aprender na aula de história da igreja. Só. O problema é que a gente coloca o Evangelho mais o cabelo, o Evangelho mais a roupa, o Evangelho mais a cultura, o Evangelho mais... E aí a gente pega às vezes umas outras coisas que vêm de outro lugar, e a gente incorpora. E é por isso que Paulo teve que escrever uma carta toda só por causa disso. Uma carta aos Gálatas dizendo assim, vocês estão importando cultura do povo escolhido, mas não é para importar a cultura, é só a mensagem. E às vezes a gente vai se fechando e criando a nossa cultura, e a pessoa tem que entrar, e a palavra de Deus é uma palavra universal. Entenda bem. Amém? Vamos à próxima palavra, que é a palavra testemunhas, ou testemunho, que a gente viu no versículo. A palavra lá, usada por Jesus, é martírium. De onde vem a palavra? Mártir. Toda a língua, ela vai sofrendo muitas mudanças ao longo do tempo e absorvendo, às vezes, um significado que não é bem o original. Para nós hoje, quando a gente usa a palavra mártir, logo a gente pensa, é um mártir, é alguém que está sofrendo, sim ou não? É ou não é? É um mártir, é alguém que sofreu pela causa. Originalmente, a palavra mártir, que Jesus usou ali é testemunha. O que ele está dizendo? Que nós seríamos testemunhas. Quando a Bíblia chama Jesus de mártir, em Apocalipse capítulo de número 1,
Quando a Bíblia chama Jesus de mártir, não está dizendo ao seu sofrimento, mas está dizendo a respeito daquilo que Jesus conheceu e nos trouxe como conhecimento, a revelação do Pai. Quando a Bíblia nos chama para ser mártires, não é apenas para sofrer, não é para ter uma vida sofrida por Cristo. Isto pode acontecer e muitas vezes por testemunhar, acontece. Mas a questão é que isso está nos chamando para ser o quê? Testemunhas. Testemunho da verdade que viu, ouviu ou conhece. O que Deus está nos dizendo? Vamos às 3 palavras: reis, gentios e testemunhas. Ele está dizendo, você vai levar às autoridades e a todo tipo de pessoa o testemunho do que você viu, do que você conhece, do que você ouviu. Ou seja, Deus está te chamando para falar do que você sabe. O testemunho do saber é mais poderoso que o testemunho do sentir. O testemunho do saber é mais poderoso que o testemunho do sentir. Nem todo dia eu sinto. Sim ou não? Nem todo dia eu sinto. Os meus sentimentos podem variar. Saber não. Tem dia que se você anda por sentimento, você limita seu testemunho. Testemunho não tem a ver com o que você está sentindo. Testemunho tem a ver com o que você sabe. É por isso que essa escola está preparando testemunhas. Porque testemunho tem a ver com o que eu sei. Eu sei dirigir. O meu sentir não muda isso. Se eu estiver triste, eu vou dirigir. Se eu estiver alegre, vou dirigir também. Porque o que você sabe não se altera com o que você sente. Meu irmão sofreu a perda de um filho. Uma das cenas mais tristes para mim na minha vida como pastor foi fazer o funeral de um sobrinho. Um neném de poucos dias, uma criança que viveu quase um mês. De uma forma, imagine, você vai aprender na prática ministerial a fazer um ofício fúnebre. Que eu fiquei olhando, impressionado com aquela cena, que a gente não sabia nem como é que levava. Eu só me lembro das 2 mãos do meu pai pegando. As mãos do meu pai é um homem muito forte, ele é da minha altura, mas é um homem muito forte, muito forte. Ele tem mãos assim, enormes, assim. E eu lembro daquelas mãos do meu pai, que para mim sempre foram um símbolo de força, pegando aquela pequena urna funerária. E a gente tendo que fazer ali o momento fúnebre no cemitério. Se eu sou pastor que testemunho pelo que sinto, naquele dia eu não testemunho. Mas como eu sou pastor que testemunho pelo que eu sei, eu me lembro do que a Bíblia diz quando Davi falou assim, olha, o menino morreu e foi. Ele não volta para mim, mas um dia eu vou até ele. Eu sei disso. Eu sei do céu, eu sei da eternidade, eu sei da ressurreição dos mortos. E quando você sabe, você é consolado, você é fortalecido e você se torna ousado. Minha filha Ana Júlia estava no hospital entre a vida e a morte, com 2 anos de idade. Se eu ando pelo que sinto, mas eu estava naquele hospital tratando pelo que eu sei. E pelo que eu sei, profetizei a cura dela e de todo mundo que estava à volta.
Orei por pais e por mães que estavam na mesma situação que eu. Mas aí você vai dizer, mas sua filha está aqui. Mas eu sou testemunha não do que eu estou sentindo e não do que ela está passando. Eu sou testemunha dele. Eu não sou testemunha dos meus feitos e dos meus resultados. Eu sou testemunha de quem ele é. E eu me sinto mal. Mas eu sei quem ele é e saber não muda. E Deus está querendo hoje levantar uma geração que sabe. Há muito culto do sinto. Sentir é importante também. Há muito culto do sinto. Tem pessoas que na segunda-feira não se lembram do que ouviram, mas se lembram do que sentiram no culto. Sim ou não? Mas o que elas sentem vai passar na terça ou na quarta. Agora, se elas aprenderam o que ouviram, se elas sabem o que ouviram, sabe o que vai acontecer? Vai chegar na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não importa, ela sabe, o que se sabe não passa. Quem me entende? Deus está querendo levantar uma geração de testemunhos. E nós precisamos de uma afirmação positiva quanto à universalidade do Evangelho. O Evangelho serve para todos os homens. Posso ouvir um amém? Diga, o Evangelho serve a todos os homens. Um dos primeiros textos que eu decorei foi Tito 2,11, que diz, e a graça de Deus se manifestou salvadora, trazendo salvação a todos os homens. E a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. A todos. A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Todos significa o brasileiro, o americano, o chinês, o mongol, o nepali, significa o árabe, significa o latino, significa o rico, o pobre, significa aquele que tem uma cultura diferente da minha, significa aquele que fala diferente de mim, que se veste diferente de mim. O Evangelho é uma mensagem universal. Posso ouvir um amém? Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, olha o testemunho do céu, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, de toda tribo, língua, povo e nação. Deus comprou homens de toda tribo, língua, povo e nação. Existe um evangelho universal. Posso ouvir um amém? Deus comprou para si homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Aí a sua pergunta é, mas como eu vou testemunhar para essas pessoas? Capacitação do Espírito Santo. Diga comigo, capacitação do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz a respeito do dia de Pentecostes. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Todas as nações. Todas as nações. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua. O Espírito Santo vai te dar uma linguagem que vai alcançar os que estão à sua volta. Ah, você não recebeu isso. O Espírito Santo vai te dar uma linguagem que vai alcançar quem está à sua volta. E todos pasmavam e se maravilhavam. Sua mensagem vai ser maravilhosa. E diziam uns aos outros, as pessoas vão espalhar o que você está pregando. E elas vão olhar para você e vão ver que você é diferente, mas consegue falar como elas. Porque diz, olharam e diziam, mas não são galileu? Marcaram ele pelo estereótipo, marcaram eles pela aparência, pela cultura, pela regionalidade. Mas eles estão dizendo, embora sejam pessoas de um grupo definido, alcançam os demais grupos. Nós não precisamos deixar de ser igreja, nós não precisamos deixar de parecer igreja, nós não precisamos parecer com o mundo para alcançar o mundo vai olhar para nós, da nossa diferença, mas vai receber a linguagem deles através do nosso testemunho de poder. Deus vai dar uma linguagem de maravilhas. Muitas vezes algumas pessoas me procuram e falam assim, mas pastor, se eu for diferente, como é que as pessoas vão? Não, é justamente por ser diferente, mas por entenderem sua mensagem.
é que o Evangelho se torna universal a todos nós. Deus vai te dar uma linguagem que vai alcançar a sua família. Deus vai te dar uma linguagem. E ali vai falar uma lista de povos: partos, medos, né? Então lá, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses, árabes, todos temos, eu amo essa palavra, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Todos vão ouvir a respeito do grande, do poderoso. E alguns diziam: o que isso quer dizer? Se maravilhavam. Nem todos vão entender seu testemunho. Alguns vão dizer que você está bêbado. Mas não tente se justificar. Quem tem olho ruim, tem olho ruim, gente. Não tente se explicar para quem tem olho ruim. Jesus disse assim, ó: cara que tem o olho ruim, ele é ruim. Não adianta. Ele vai ver com maus olhos. Mas teve uma multidão que disse assim: uau, que Deus grande é esse? Que Deus maravilhoso é esse? Que Deus tremendo é esse? Porque Deus deu à sua igreja uma linguagem. A minha oração aqui hoje é que Deus comece a repartir essa linguagem, que possa alcançar esse mundo tão diferenciado em que nós estamos inseridos. Que Deus possa te dar autoridade e poder, que as pessoas fiquem impactadas, maravilhadas, olhando para você e dizendo assim: mas ele é diferente de mim, mas consegue falar uma língua que eu entendo, consegue falar algo que eu aceito, que eu recebo e que mexe comigo. Nós precisamos quebrar esse bloqueio cultural. Nós precisamos quebrar esse, aí créditos ao Luiz Gustavo, etnocentrismo. Deus está te chamando para isso. Levante a mão direita e diga: eu tenho em minha vida a bênção de José. Você vai dar fruto além dos muros. Você vai dar fruto além do templo. Você vai dar fruto além da sala de aula. Você vai dar fruto além do grupo familiar. Porque Deus está te capacitando a testemunhar sobre Ele. O negócio é testemunhar sobre Ele. Aleluia. Aleluia. Mas muitas vezes nós é que temos a resistência cultural. Sim ou não? Acompanhe comigo dois pensamentos. Um em Atos 9 e outro em Atos 10. Em Atos 9 a gente citou Ananias. Deus vai a Ananias e diz assim: Ananias, eu quero que você vá lá pregar para o Paulo. O Paulo está orando lá, ele está buscando. Senhor, há tempo eu tenho ouvido desse cara. Opa! Esse não é aquele que tem as cartas, tem autorização para prender, para matar? Senhor, espera aí. Ananias, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Toque em alguém e diga: Deus tem escolhidos onde você nem imagina. Deus tem escolhidos nos menos prováveis. Deus tem escolhido nos improváveis. Talvez essa seja uma reunião de improváveis. Talvez eu seja a prova de um improvável. Mas Deus tem os seus. Mas você percebe como Ananias, mesmo ouvindo Deus falar de maneira tão clara, tem resistência? Porque nós temos resistência de quanto a quem devemos pregar. E é interessante que quando chega em Atos capítulo de número 10, ouça, Pedro vai agora pregar pela primeira vez aos gentios. Pedro vai pregar pela primeira vez aos gentios. A igreja até Atos 10, ela é predominantemente judia. É uma igreja que prega para os judeus. Ela não consegue romper a barreira cultural. Em Atos capítulo 8, Deus manda uma perseguição, e aí Deus permite uma perseguição, fica melhor assim. Deus permite uma perseguição, e aí bota todo mundo para correr.
Tem algumas coisas que acontecem, mas é igual teste de laboratório, está em ambiente controlado, fica tranquilo. Deus permite uma perseguiçãozinha ali em Atos capítulo 8, sabe por quê? Porque a igreja estava bem demais ali em Jerusalém, fechadinha, só entre eles. Falou, vou botar esse povo no meio dos samaritanos. Você sabe que tinha um problema com os samaritanos, sim ou não? Eu amo em João capítulo de número 4, quando a Bíblia diz que Jesus precisava passar por Samaria. Por que precisava? Ele podia ir pelo deserto da Pérea, ele podia ir pelo caminho do mar, na Cesareia Marítima. Ele tinha outros dois caminhos. Por que ele precisava passar por Samaria? Por um propósito. Porque tinha alguém para ele encontrar lá. Porque tinha uma mensagem para aquela cidade. E olha só, a igreja é predominantemente judia. E Deus vai em Atos 10 e visita um moço chamado Cornélio, centurião da corte romana. Fala com ele, e o que me impressiona é que em Atos 10, Cornélio aceita na hora. Na hora! Uau! Ele já levanta da oração e diz assim, ô meu servo, vem cá, vai em tal lugar, eu acabei de receber uma revelação aqui com o endereço, vai em tal endereço, procura tal pessoa e traz ele aqui, porque ele vai pregar para a gente. Aí Deus vai falar com Pedro, né? Já tinha combinado com uma parte, agora vai combinar com a outra. Deus veio aqui e combinou com Cornélio, agora Deus vai lá para combinar com Pedro. Aí é o texto que está aí na tela. Aí Deus vem e fala, sabe aquele texto que desce o lençol, animais impuros, descendo do céu, e Pedro fala, não senhor, não, obrigado, obrigado. E Deus vem de novo e de novo. Aí eu comecei a pensar uma coisa aqui. Para falar com Cornélio, uma vez. Para convencer Pedro, 1, 2, 3 vezes. Você não tem sido meio Pedro às vezes, não? Deus já falou para você orar por aquela pessoa lá no seu trabalho. Não, mas se o Senhor me der um sinal, se amanhã ela vier vestida de amarelo, não, se ele vier com a camisa do Coxa, e o cara é atleticano, não vai vir. Será que hoje o Espírito Santo pode começar a quebrar barreiras? Pedro, não faças tu, comum ou imundo, aquilo que eu purifiquei. Pedro estava dizendo, isso é sujo, e Deus estava dizendo, eu purifiquei. Eu sei que você não quer pregar para o seu cunhado, mas Deus está falando, eu purifiquei ele também. A piada de cunhado sempre pega, mas hoje não pegou, não sei porquê. Eu purifiquei. Pedro, você está colocando resistência para anunciar o meu evangelho, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele faz assim, ele faz assado. Eu purifiquei. E chegando eles lá, Pedro nem termina de pregar. A Bíblia conta que o Espírito Santo desce sobre eles. O Espírito Santo vai te ajudar na sua mensagem. O Espírito Santo vai te ajudar no seu testemunho. O Espírito Santo vai te guiar. Jesus disse em Mateus 10, não se preocupa com o que você vai falar. O Espírito vai te fazer lembrar. Lembrar significa que vai tirar alguma coisa que foi depositado dentro de você. Aí você precisa pegar uma coisa aqui. Não diz que o Espírito Santo vai te mostrar o que você vai falar, mas diz que o Espírito Santo vai te fazer. Se é lembrar é porque em algum momento já teve evidente na minha vida. E é isso que Deus está dizendo, aprende, estuda, ouve, porque quando precisar eu vou tirar isso de dentro de você. Puxa, eu vou ficar 2 anos vindo nessa escola, 2 anos participando, sim, são 2 anos que Deus vai fazer depósitos. Talvez você está aí dizendo assim, já estou entrando para o 2º ano, já estou no 1º ano e não vi meu ministério decolar. Olha que eu já estou profetizando aqui nessa aula aqui, mas Deus está dizendo para você, eu estou fazendo depósito, e quando isso for necessário eu vou sacar.
Tem aulas que você já assistiu 1, 2 vezes aqui, e coisas que você está ouvindo, já ouvi isso antes. Deus está dizendo, estou depositando, em algum momento eu vou sacar isso, vou tirar isso, e vou usar de maneira poderosa na sua vida. Então venha para todas as aulas, receba o que o Espírito Santo está te dando. Ele vai te ajudar nessa missão de testemunhar nesse mundo pós-moderno, onde não existe verdade absoluta. Você vai dizer, eu tenho uma verdade e eu posso afirmá-la, e o Espírito Santo vai cooperar com sinais, com prodígios, com maravilhas. O problema é que você fica tímido achando que o testemunho é seu e o testemunho é dele. Deus quer levantar aqui uma geração de alunos diferentes hoje. Deus está abrindo um tempo novo para nós, eu creio. Quantos podem dizer amém? Quebra esse bloqueio cultural. Para Cornélio, 1 vez, para Pedro, 3, não está certo. Deus precisa quebrar isso em nós.